O Giro de Notícias de hoje veio até Saltinho para conhecer a história do Maicon Pereira dos Santos, que em 2016 descobriu uma doença, a esclerose lateral amiotrófica. E desde então o quadro vem se agravando, por isso hoje viemos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Os primeiros sintomas começou na fala, né? Na fala mais arrastada. De início ele só tinha isso, né? No final de 2016 começou a ficar a fala mais arrastada. Daí eu lembro que para Natal a gente foi lá na minha avó, na avó Pereira, que foi quem mais chamou a atenção, né? Que ela dizia que não estava certa essa voz arrastada, né? Que tinha que ir atrás, que tinha que ver alguma coisa. E daí depois que a gente retornou de lá, foi começado a ir atrás, né? Ele fez uma consulta com o Dr. Brandi. Aí como era algo na fala, ele foi encaminhado para um otorrino. Acho que foi o Dr. Luan que fez a primeira avaliação. E não tinha nada, absolutamente nada na garganta, né? Daí o doutor logo pediu para fazer ressonâncias, né, com urgência. Ele disse que não era para aguardar. E como na época eu trabalhava na saúde, o pessoal lá da Fono me ligou que não era para demorar para fazer essa ressonância, que o doutor não tinha ficado contente com o diagnóstico, né? E o Maicon foi bem pronto, ele nunca ficou aguardando muito, ele sempre fez, por mais que teve um pouquinho de custo aqui, mas sempre foi ido atrás. Depois que foi feito as ressonâncias, ele já foi encaminhado para um neurologista, né? Daí foi o doutor Alain, lá de São Miguel, que atendeu ele, e o doutor Emanuel, ali de Maravilha, os dois médicos que atenderam ele. Eu acompanhei o Maicon na consulta lá com o doutor Alain, lá no Hospital Regional Gaio Basso. Nossa, a gente ficou impressionado aquele dia com a consulta do médico, porque foi incrível. Ele fez uma consulta de quase 1 hora, né? Ele fez um diagnóstico completo dele, né? E ele sugeriu que o Maicon fizesse uma eletroneuromiografia e ele tinha preferência que o Maicon fosse com o doutor Emanuel, ali de Maravilha, para dar o segmento, né? E foi o que foi feito, né? Foi feito os exames e foi retornado com o doutor Emanuel, né? E quando que veio o diagnóstico final, que era esclerose? O doutor Emanuel, ele foi bem preciso. Ele já nas primeiras consultas, ele já sugeriu isso. Ele já sugeriu que seria esse o caminho e que era bem complexo o caso, né? Daí a gente retornou conversar com o Dr. Brandi e o Dr. Brandi sugeriu uma segunda avaliação, uma segunda opinião médica, né? Daí a gente procurou o Dr. Ferraboni. O Dr. Ferraboni foi um pouquinho mais cauteloso. Ele pediu para repetir essa eletroneuromiografia num 6 meses, que talvez não fosse isso, né? Talvez fosse uma fadiga, evoluísse para algo diferente, né? Mas mesmo assim, tendo essa dúvida, ele começou o tratamento com o Riluzol, né, que seria a única medicação pelo SUS, né? Daí o doutor logo aceitou, né? Daí ele já começou a tratar em questão de dias, né? Acredito que 1 mês no máximo já veio pelo estado essa medicação e o Maicon já começou a usar, né? Que hoje é a única medicação que tem pelo SUS que comprova que retarda a doença, né? E daí, em 6 meses, foi repetido esse eletroneuromiografia. Só que daí o doutor Ferraboni, ele gostou dos resultados lá de Passo Fundo. Daí a gente foi para lá fazer esses exames. Foi ido 2 vezes, né, Maicon? 2 vezes lá em Passo Fundo. Daí, quando repetiu os exames, daí o Dr. Ferraboni também comprovou, né? Isso daí já era em setembro, né? Em setembro de 2017, né? Daí, em setembro, foi a segunda opinião médica que declarou que era esclerose lateral amiotrófica. E como que foi o desenvolvimento da doença? Vocês disseram que começou com a fala, e como que ela foi se desenvolvendo? Na verdade é assim, ela começou pela fala, mas logo começou a atingir. O Maicon tinha um lado um pouquinho mais fraco, né? O lado direito, né? Perdeu um pouquinho de força, né? Daí percebia que caía, né? Às vezes, quando ia caminhar mais ligeiro, acabava caindo, né? E foi enfraquecendo aos poucos, né? Na verdade, assim, de 2017 até 2020, ela foi evoluindo, mas ela foi evoluindo mais devagar, né? O Maicon se virava mais, né? E esse ano, né? Acho que de agosto de 2020 para cá, que ela foi mais agressiva, né? Que daí o Maicon acabou indo para a cadeira de rodas, daí agora a gente está iniciando com o sistema TOB para comunicação, a alimentação está um pouquinho mais complicada, mas está se alimentando. Até nesse meio tempo a gente acabou esquecendo de comentar que o Maicon fez o uso de sonda, né? Ele colocou um tempo aquela sonda, né, para alimentação.
Mas ele não gostou, né? Ele disse que era mais complicado e tinha bastante dor. Daí, por opção dele, a gente concordou com ele, ele tirou e acaba se alimentando apenas pela boca, né? Pela forma natural. Ruby, fala um pouquinho sobre como são os cuidados diários com o Michael. Em tudo. Comida, limpeza. Tudo. Há quanto tempo que vocês dois se conhecem e estão juntos? Desde 2011 nós se conhecemos. Estamos casados já há 8 anos. E você imaginava que isso iria acontecer e essa reviravolta na tua vida ia acontecer também? Não. Até porque eu corri atrás dele, né, pra ficar com ele, pra ir até a final. E daí foi que aconteceu. Isso com ele, eu acho que foi Deus que enviou pra cuidar dele, né? Devido aos custos elevados com o tratamento do Michael, a família, em especial a esposa, Rubiane, resolveu criar uma ação entre amigos para arrecadar dinheiro e ajudar com o tratamento. Como que surgiu essa ideia de fazer essa ação entre amigos para ajudar com o tratamento do Michael? A ação entre amigos foi uma ideia exclusiva da minha cunhada, né? A esposa do meu irmão, a Ruby. Ela deu o pontapé inicial, acabou se virando. E o pessoal do comércio abraçou muito a causa, né? Então, quando ela foi atrás de premiações para conseguir fazer essa rifa, o pessoal foi incrível, né? Eles aceitaram de uma forma que tanto nem conseguimos passar em todo o comércio de tantos prêmios que foi conseguido, né? Daí foi conversado com o secretário de assistência social, o Edmar, que também foi muito pronto, ele ajudou também, né, na elaboração da rifa, né? E a aceitação foi incrível da comunidade, né? O pessoal tá vindo atrás de número, tá querendo levar, tá ajudando muito, né? Ainda há números para as pessoas participarem e tem talvez algum número de contato para as pessoas estarem colaborando com essa causa? Número, assim, folhas inteiras a gente não tem mais à disposição, né? Mas a gente tem um número de contato que se alguém quiser ajudar, pode entrar em contato com nós, que daí a gente tem números soltos que talvez a gente consiga ajudar. É no 49-98411-0363. É com a Rubiane, né? A minha cunhada. O sistema TOB é esse aparelhinho aqui na frente. Tá? Esse sistema assim. A gente mandou vir, né? Como o pessoal aderiu à compra, assim, a gente conseguiu a primeira parcela para dar de entrada. Essa primeira parcela custou 6 mil. Tá? Aí a gente comprou o notebook, mandou lá em São Paulo para eles configurarem e daí retornou. A gente fez o treinamento segunda-feira, né? Como vocês podem ver, essa telinha vermelha que fica circulando é o olho do Maico, né? Ele é pela retina. Aí ele vai e escolhe o que ele quer escrever, ele pode navegar pela internet, ele pode se comunicar através desse aparelho, tá? Aí ele vai na parte do mouse, depois vai na letra, segura um tempinho, quando deu o tempo, escreve, ó. Depois que ele escreveu a palavra, ele tem a opção de falar, né? Daí ele vai na tecla falar, né? Com os olhos também, né? No mais, é um computador normal, só que em vez de você ir com a mão e digitar, você vai com a retina. Você segura um pouquinho e ele escreve. É super interessante, inovador e muito necessário para nós esse aparelho, né? Agora nós precisamos arrecadar para pagar as outras parcelas, para não precisar devolver o aparelho. Isso aí. E faça um pedido para as pessoas, para que elas ajudem a vocês também. Povo, gostaria muito que vocês ajudassem. Nós não estamos numa dificuldade muito precária, mas questão de ajudar meu esposo a ter uma saúde melhor, para ele tentar sair dessa cadeira, que ele vai sair, graças a Deus, a voltar a falar, andar, jogar bola com os seus filhos, que ele mais gosta, tomar cervejinha também, jogar o futebol, brincar com a sua filha, que está prestes a começar a falar, né? E quer o papai caminhando, correndo. Sair comigo pros bailes. O Luiz Patrick, que também pede bastante, o filho mais velho. É isso. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha.